Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a esta nossa aula da disciplina de campanha de vendas. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 1, que é denominada segmentação do consumidor, dentro do módulo 2, que aborda o consumidor, um foco da campanha de vendas. Aqui, a gente vai abordar o que é a segmentação de mercado, por que temos que segmentar, que veremos, né, a importância dessa segmentação para que se atenda às necessidades do consumidor com maior possibilidade de criação de valor. Depois a gente vai ver os tipos de segmentação, que é em termos de segmentação geográfica, que é aquela que diz respeito às diferenças dos consumidores em relação à localidade que eles estão, a segmentação demográfica, que diz respeito à divisão dos grupos de consumidores em relação às suas variáveis mais básicas, a segmentação psicográfica, que já vai dividir os consumidores com base no seu estilo de vida, e, por fim, a segmentação comportamental, que vai dividir os consumidores em relação ao seu conhecimento, atitude ou uso de algum produto. Vamos, então, à segmentação. Então, primeiro, vamos conceituar, entender por que é importante a segmentação. O que é isso, né? Então, cada um tem seu gosto, suas necessidades, suas preferências, suas vontades, etc. E, como cada um, né, é um consumidor, né, pessoas diferentes têm desejos diferentes, que também devem ser considerados e atendidos em sua especificidade, para você conseguir gerar mais valor. Né? Tem até aquela famosa frase, o jeito mais fácil de não agradar ninguém é tentar agradar todo mundo. Então, lembre-se dela para a gente começar a entender a importância de você segmentar o mercado para atender de uma forma que agrade mais esse consumidor. Para conseguir uma segmentação mais eficiente, o primeiro passo é entender o consumidor. Então, os profissionais de marketing eles devem identificar os diferentes desejos, necessidades dos diferentes segmentos de consumidor para conseguir atender da melhor forma possível cada um desses grupos, né, de uma maneira bem mais específica e, com isso, cria-se mais valor. Então, os consumidores, eles são diferentes. Mas como que a gente segmenta esses consumidores? É o que a gente vai ver a partir de agora. Como que a gente faz isso, nessa segmentação? A gente divide os consumidores em subgrupos de consumidores em um dado mercado, que tem características similares. Né? Então, essas pessoas com características similares provavelmente vão exibir um comportamento de compra mais similar. Então, esses segmentos se apresentam geralmente homogêneos, né, por dentro, né, ou seja, as pessoas de comportamento mais parecido, né, estão nesse grupo, e esses grupos são heterogêneos em relação a outros grupos, né, ou seja, as pessoas desse grupo são, em geral, apresentam um comportamento diferente, um pouco mais diferente em relação a outros grupos que você selecionou. Geralmente também, essas segmentações, esses grupos têm que ser mensuráveis, né? Você tem que conseguir mensurar, quantificar o tamanho desse grupo, né? Que são para você ter uma noção de quanto vale esse mercado, para saber se pode atender, como vai atender, se vale a pena atender esse mercado. Depois, outra característica é que eles têm que ser exclusivos, né? E apresentam um mínimo de diferença entre um e outro ali, entre um e outro indivíduo desse grupo, né? Que caracteriza eles como os consumidores, né? Que precisam de um mix de marketing bem específico para serem atendidos. E depois, né, por fim, eles têm que ser acessíveis à organização. Então, devem ser grupos que a empresa que está avaliando, ela tem acessibilidade, né, consiga acessar esses consumidores e que possa atender, que eles possam ser atendidos na sua especificidade. Mas, para que a gente precisa segmentar? Por que as marcas precisam segmentar? Qual que é a importância disso para a criação de valor com o consumidor? Primeiro motivo, porque as pessoas elas preferem comprar aquilo que realmente atende às suas necessidades. Né? Como vocês já devem ter visto, mas vale a pena lembrar, necessidades elas são os gatilhos. Né? O marketing ele não cria necessidade. Muitas vezes você pode ouvir falar isso. Não, o marketing cria necessidade para atender. Não, ele não cria. As necessidades estão ali. O marketing cria, através do mix, né, o produto, o preço, prazo e promoção, ele cria uma oferta de valor em forma de um produto, serviço, experiência, para atender alguma necessidade específica. Né? Então, a necessidade sempre existe. Ele cria meios de atender. Então, ele utiliza as necessidades para criar propostas de valor, né, que vão satisfazer essa necessidade. E um outro motivo, né, muito utilizado também, é porque as pessoas gostam de ser abordadas de uma forma mais específica.
porque isso dá a impressão de uma impressão real, né, de interesse da marca em compreender e atender às suas necessidades e desejos. Então, se as empresas parecem oferecer exatamente aquilo que você gosta, você fica muito mais confortável, confiante naquela marca. Não, é um processo complexo, né, para você conseguir chegar a isso, de pesquisa de marketing, né, compra de dados, para você, para as marcas chegarem em você com uma oferta de valor muito bem encaixada no seu perfil, no que você gosta, né, bem mais direcionado, ou seja, é mais difícil haver uma recusa. Um exemplo são as ligações de telemarketing ativo que a gente recebe, né? Que muitas vezes as empresas, as marcas, têm muitas informações da gente e oferecem produtos que geralmente fazem parte do nosso dia a dia, que são atrativos para a gente. O único cuidado que as empresas têm que tomar é causar o efeito contrário, né? Cansar o cliente. Né, que muitas vezes as pessoas acabam não atendendo ou não querendo atender esse tipo de ligação porque já ficam cansativas, né? Então, sempre eles já chegam com muitas informações suas. Então, eles chegam com os produtos, com os serviços bem direcionados. Outro motivo, né, para segmentar, porque as pessoas pagam mais por produtos que atendem mais especificamente às suas necessidades. Isso é muito importante. Então, essa identificação é feita através de formas mais personalizadas de você conseguir abordar o consumidor. Por exemplo, pacotes de viagem para tipos de consumidores bem específicos. Né? Tem um consumidor que geralmente a empresa consegue identificar que ele viaja mais a negócios, outro viaja a turismo, outro viaja para visita familiar. Então, para cada tipo de viagem, por exemplo, tem um tipo de serviço que essa pessoa vai usufruir, um tipo de produto que ela vai consumir, o tipo de lugar que ela vai se alimentar, o tipo de passeio que vai fazer. Então, as empresas conseguem através do tipo de consumo, através do consumidor, direcionar melhor qual o hall de produtos e serviços que ela vai ofertar para ele. Visto um pouco a introdução sobre a segmentação, vamos agora aos tipos de segmentação. Primeiro, a segmentação geográfica. Essa aqui ela requer divisão do mercado em diferentes unidades geográficas, né, que são nações, estados, regiões, cidades ou até bairros. Então, a empresa ela pode escolher uma dessas, algumas ou até todas essas, para atuar, né, prestando atenção nessas variações locais, né, de cada uma que ela escolheu. Então, as empresas elas adaptam suas ofertas para atrair consumidores que vivem em diferentes localidades. Um exemplo disso, bem clássico, o McDonald's, né, que se adapta a cada mercado do mundo em que ele se insere. Nos países latinos, por exemplo, que é mais tropical, tem um grande consumo de frutas, né, eles dispõem no cardápio de muitas opções de frutas tropicais. No México, por exemplo, que tem aquela cultura de comida muito picante, né? Você pode, nas opções lá, você pode colocar o molho de guacamole, né? E tem uma infinidade de molhos picantes para você escolher e colocar no seu lanche. Na Índia, também é um exemplo disso, que é o país mais populoso do mundo, né? E por boa parte da população não consumir carne bovina, eles não poderiam deixar de fora, né, um mercado consumidor desse tamanho. Então, o que eles fizeram? Se adaptaram, né? A boa parte não consome carne bovina e boa parte é vegetariana. Então, o McDonald's ele adaptou sua oferta de produtos para atender ao paladar dessa cultura local, né? Então, no cardápio tem outras carnes, eles abriram lá também, foi o primeiro restaurante totalmente vegetariano da rede no mundo, né? Então eles se adaptam, não só o cardápio, mas também a forma de atendimento, porque cada cultura tem um jeito de você atender, uma coisa que pode ser bem vista num lugar, pode não ser bem vista no outro, né? E também até o layout da loja, eles mudam alguns aspectos, né? Sem perder a identidade da marca, mas mudam alguns aspectos para se adaptar àquela cultura local, daquele país, daquele lugar. Depois, vamos para a segmentação demográfica. Né? A segmentação demográfica, que é a mais utilizada, né? Por isso, muito importante a gente entender pelo menos um pouco dela. Né? O mercado é dividido em grupo de variáveis básicas, né? Por exemplo, idade, né? Se a pessoa tem a idade que a pessoa tem, ou se ela está numa faixa etária, né? Menos de 10 anos, de 10 a 25, de 25 a 30 e por aí vai. Tamanho da família, né? 1, 2, 3, 4, 5 membros, número de filhos, ciclo de vida da família, se a pessoa é solteira, casada, tem filhos, é aposentada com filhos, viúvo, etc. Né?
o sexo, o rendimento, né? Por exemplo, até um salário mínimo, de 2 a 3 salários mínimos, 1 a 5 salários mínimos, né? Enfim, depende da pesquisa que você está fazendo, a ocupação, né? Se a pessoa é estudante, funcionário de escritório, de fábrica, liberal, gerente, diretor, empresário, etc. Nível de instrução, né? Ensino fundamental, médio, ensino médio completo, incompleto, superior completo, incompleto, pós-graduação, religião, a geração que a pessoa está, se é Z, Y, X, Baby Boomer, né, etc. A nacionalidade dessa pessoa, né, de que país que é esse consumidor, que aí envolve também uma complexidade de variáveis culturais, que a gente viu um pouquinho ali na geográfica, né, mas aqui é só mais a questão, assim, de onde ela veio, não envolve tanta parte de geografia, né? E a classe social, né? Se ela pertence à classe A, B, C ou D, e etc. Então, essas são as principais variáveis demográficas, que são algumas informações básicas ali do consumidor que as empresas utilizam para fazer algum mapeamento. Depois, né, essas variáveis demográficas, elas são as bases mais utilizadas para você atingir grupos de clientes, porque elas são mais fáceis, né? E as necessidades dos consumidores, desejos e os índices de utilização de produtos frequentemente são associados a elas, né? Então, pessoas com rendimento diferente têm geralmente comportamento diferente quanto ao consumo, por exemplo, de vinhos, viagens, né? Pessoas com grau diferente de escolaridade têm um consumo diferente de tipos de livro, o consumo que faz de livros, etc., né? Então, modifica muito o tipo de consumo que a pessoa tem. Vamos agora, então, alguns principais dessas segmentações geográficas, né? Como ela é muito importante. Primeiro, idade e ciclo de vida. Então, os desejos e habilidades dos consumidores vão mudando conforme a sua idade vai passando. Em cada faixa de idade, os consumidores eles têm necessidades diferentes e as marcas sabem disso e fazem ofertas específicas a elas. Né? Por exemplo, sapatos da marca nacional ali, a Usaflex, né, que tem um conforto pensado nas pessoas mais velhas, né, que tem a probabilidade que tem um pouco de problema maior de mobilidade, de falta de conforto nos pés, que sofre de algumas dores, né? Então, tem, por exemplo, uma altíssima demanda no Dia das Mães, né? Muitas pessoas dão esse presente. Né? A Colgate, que oferece 3 linhas de produtos principais, né, voltadas para crianças, para adultos e para consumidores mais velhos. Cada produto com características valorizadas ou mais importantes naquele ciclo de vida de cada um. Só que também a idade ela pode ser uma variável enganosa, né? Como a gente vai ver nesse exemplo aqui. A Honda, né, nos Estados Unidos, ela tentou atrair jovens na faixa dos seus 21 anos, né, 21, 22 anos, com o seu compacto Element, né, que é um utilitário que eles lançaram, e foi definido pelos executivos como um quarto de república sobre rodas. Então, o foco principal era no público jovem. Né? Eles faziam comerciais, colocavam jovens lá viajando para a praia nele, colocando aquele monte de coisa, fazendo bagunça lá dentro, conversando, brincando, se divertindo e viajando. Contudo, né, as pessoas mais velhas se sentiram atraídas por esses anúncios, né, que era o universitário se divertindo ali, indo para a praia, etc. E, assim, né, a idade média dos compradores não foi de 21 anos, foi de 42 anos. Então, eles, né, se viam, né, viam naquela propaganda não como eles eram, mas como eles gostariam de se sentir. Então, eles passaram a comprar aquele carro. Então, tem que tomar cuidado também com essa possibilidade, né, que, assim, no caso não é ruim, né, mas para você conseguir tentar entender melhor a faixa etária que você vai direcionar seu produto ou serviço, sua experiência. Depois, outra variável demográfica, a estrutura familiar. Aqui, os grupos de consumidores, eles também podem ser divididos conforme sua estrutura familiar, porque dependendo da forma como a família é composta e a fase do ciclo de vida familiar que ele está, vai influenciar bem significativamente no seu comportamento de consumo. Né? Tem vários grupos caracterizados pela forma como a família é composta, a fase do ciclo de vida familiar. Então, a gente vai ver algumas características gerais que podem ser que foram analisadas em pesquisas
realmente feitas. Né? Jovens solteiros e recém-casados. Né? Foi feita pesquisa e viram, né? Isso aqui é um consumo, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que foram mais propensos a mostrar um comportamento de se exercitar, ir a bares, shows, cinemas e consumir bebidas alcoólicas. Famílias com crianças pequenas, né? Se mostraram como uma variável interessante ali. Grandes compradoras de alimentos saudáveis e sucos de frutas. Lares com apenas o pai ou a mãe e aqueles com crianças mais velhas. Esses dois grupos se mostraram com um consumo mais significativo de alimentos menos nutritivos, alimentos pouco nutritivos, aqueles prontos para consumo. E, por fim, né, casais mais velhos e pais solteiros, que mostrou a maior utilização de serviços de manutenção doméstica. Então, foi um achado interessante, né? Cada um desses grupos, né, foram separados, esse extrato, e notaram alguns comportamentos interessantes, que foram acima da média do geral para cada um desses grupos. Outra variável demográfica muito importante é o sexo, né? Uma das segmentações mais utilizadas pelas marcas, né? Pois homens e mulheres costumam ter orientações atitudinais e comportamentais diferentes, né? Devido em parte a características biológicas e em parte à socialização daquela pessoa como consumidor, né? Como pessoa do sexo masculino ou feminino naquela sociedade. Então, desde o início da vida, né, como consumidor, devido às características biológicas, mas principalmente em função da socialização como consumidor, é colocado que o comportamento, né, e consequentemente o consumo, né, para o sexo masculino é de determinada forma e para o sexo feminino de determinada forma. Né? Um exemplo clássico disso é da indústria automobilística, né, que tem muitas pesquisas acerca disso, né, eles reconheceram a importância dessa segmentação. Eles mudaram a maneira, por exemplo, como projetam o carro, né, como eles vendem seu carro, e eles fazem muitas pesquisas de mercado para entender o que as grandes, o que agrada mais especificamente essa segmentação, principalmente pelo poder de decisão da mulher no mercado de automóveis, né, que ela decide por ela, e também ela tem o maior poder de decisão quando é para a família, né, como mostra também muitas pesquisas. Né, então, comprando para ela própria, para a família, né, então geralmente as pesquisas viram isso e as marcas estão mais atentas a fazer itens que agradem mais as mulheres. Então, as pesquisas mostram que as mulheres estão mais interessadas no impacto ambiental, né? Preocupam-se mais com a aparência interna do veículo do que com a externa e avaliam a segurança no que se refere aos recursos que ajudam a pessoa a sobreviver a acidentes, né? Ao invés daquelas que ajudam a evitar os acidentes. Então, a partir disso, né, as empresas elaboram seus produtos voltados ao público específico, atendendo essas características que eles identificam nessas pesquisas que identificam, que estratificam os consumidores. Muitas empresas, elas promovem os produtos também, não só na parte de você elaborar o produto, mas promover também, tipificados pelo sexo. Né? E muitas vezes, essas promoções, né, refletem atributos masculinos ou femininos bem estereotipados, né, e os consumidores muitas vezes os associam com um gênero ou outro. Né? Por exemplo, uma propaganda que ficou muito veiculada no Brasil, ficou muito famosa, foi da Old Spice, né, que é um produto destinado a pessoas do sexo masculino, né, que aí mostrava sempre virilidade, anunciava sempre mostrando alguma coisa muito forte, e um dos slogans era que ele possuía partículas de cabra macho, né, e colocava como garoto propaganda o Terry Crew, né, que representa força, uma pessoa muito forte, um ator famoso por sua força, né, faz sempre papéis mais robustos, né, então sempre colocava ele, né, nessas peças em atividades bem exageradamente brutas, né, atravessando parede, arrebentando tudo e etc. Né? Então, para passar aquela imagem do cabra macho, né, como eles falavam. Então, um produto direcionado a homens. Né? Um exemplo também de propaganda vinculada no Brasil, que reflete atributos femininos, mais estereotipados também, podemos considerar os comerciais de produtos de beleza, né, cuidados pessoais ou eletrodomésticos também, né, que muitas vezes essas propagandas reforçam o estereótipo feminino, né, como a ideia de que as mulheres devem estar sempre preocupadas com a aparência, ou
ser donas de casa, quando mostram eletrodomésticos direcionados a elas, ou que precisa estar sempre cuidando da família e do lar, né? Sempre tem esse estereótipo também do cuidado, da mulher é o cuidado, né? Então, um exemplo típico, né, pode ser uma propaganda de produtos de limpeza também, onde a mulher é mostrada como a única responsável por manter a limpeza e a organização da casa, né, reforçando a ideia de que essa é uma tarefa exclusivamente feminina, né? Outro exemplo pode ser uma propaganda de cosmético, né, produto de beleza, onde a mulher é tratada com uma aparência impecável, jovem, né, sugerindo que a beleza e a juventude são os atributos mais importantes para uma mulher possuir, né? Então, esses tipos de propaganda refletem atributos femininos estereotipados, né? Como a beleza, a preocupação com a aparência física, o papel no cuidado do lar, entre outros, né? Então, muitas vezes na elaboração dos produtos, nos 4Ps, na distribuição, na embalagem, na propaganda, no preço, né? É colocado, né, esse papel dessa segmentação demográfica. Depois, a segmentação pelo rendimento. Então, é muito utilizado em várias categorias de produtos e serviços, né, como, por exemplo, automóveis, barcos, roupas, cosméticos, viagens, né? Muitas empresas direcionam seus produtos de acordo com o grupo de renda. Então, as companhias aéreas, por exemplo, assim como todos os tipos de transporte, elas vão tentar extrair o máximo possível, né, de ganho dali, de acordo com a capacidade de gasto que cada um tem, que cada consumidor tem, oferecendo alguns privilégios a quem paga mais, sendo assim uma segmentação em função do rendimento, né? Por exemplo, você vai viajar de avião, aí tem a primeira classe, classe executiva e classe econômica. Se você paga ali a primeira classe, você entra antes, você tem mais espaço, você tem privilégios ali para comer, para descansar, né? Ou sair mais rápido do avião, entrar mais rápido, né? Então, enfim. Outro caso interessante também são de geladeiras, né? Que as empresas conseguiram fazer uma segmentação por renda de um segmento que, assim, a geladeira ela tem só a função de esfriar alguma coisa. No entanto, eles conseguiram fazer geladeiras mais premium, né? Ela gela mais? Não, ela só tem alguns recursos a mais, né? Mas a função principal todas vão ter, só que aí ela atende de um jeito diferente, ou como chegou num nível que não tinha mais como atribuir mais aquilo, eles começaram a mudar o material para ela ter um acabamento diferente, ela ser mais bonita, mais tecnológica, né? Então, você consegue segmentar. Então, as pessoas pagam ali para gelar alguma coisa na geladeira, mas quem puder pagar mais para ter uma geladeira mais bonita, mais vistosa, né? Então, vai pagar mais, né? Assim como o exemplo que aconteceu nos Estados Unidos de uma marca de máquina de lavar, que é muito famosa, que chama Whirlpool, né, que lançou uma linha mais cara de máquina de lavar, a chamada Do It, né, que a máquina de lavar, as pessoas têm lá, principalmente, têm o poder de compra, então eles compravam a melhor máquina de lavar sem problema nenhum. Só que eles viram uma forma de aumentar o seu rendimento. Então fizeram uma linha premium de máquinas de lavar. Então, tinha os meus recursos, porém, ela tinha um acabamento melhor, né? Ela tinha um serviço de assistência mais rápido, né? Então, as vendas dobraram, né? Em suas previsões, né, em um período de economia estagnada, né, principalmente graças aos consumidores de classe média, que eles trocavam os produtos mais baratos por mais caros. Né? A economia estava estagnada, eles não vendem máquina de lavar tão rápido assim, porque é um item que dura muito. Porém, o consumidor ali da classe média, ele tinha uma máquina de lavar, ele via que lançou uma melhor, uma mais cara, então ele podia pagar, ele queria aquela mais cara, né? Porque houve uma segmentação de renda ali. Depois, a segmentação de classe social. Né? As pessoas que pertencem à mesma classe social são aproximadamente semelhantes em termos de renda, de posição social na comunidade, né? Então, eles tendem a ter gostos, né, parecidos para música, vestuário, atividade de lazer, arte, entre outros. Então, tende também a se socializar umas com as outras, essas pessoas compartilham muitas ideias e valores, né, quanto ao mundo que vivem, ideias políticas, ideias religiosas, né, de como viver a vida, e etc. Né? Então, eles têm um consumo parecido, então dá para segmentar também. Mas é importante ver que não é baseada só em renda, né? É diferente, segmentação de renda e classe social, né? Aqui, né, baseada
na renda, mas não só na renda, mas no tipo de renda, na ocupação daquela pessoa, na educação daquela pessoa, no tipo de moradia daquela pessoa, né? Como ela gasta aquele recurso. Então, a renda é bem importante para você manter o padrão, o estilo de vida que coloca naquela classe, né? Por isso é importante também a variável renda aqui na classe social. Então, um conceito muito importante a ser considerado também é a mobilidade das classes, né? Que as pessoas querem sempre ascender a uma classe social mais alta, né? De uma mais baixa para mais alta. E uma das formas de mostrar que ascendeu, né? Ou pareceu, ou parece que ascendeu, é através do consumo. Então, quando se compra roupas, acessórios, carros de classes mais altas, né, com esses itens, né, se compra também a exclusividade, o destaque, o status, o prestígio, a imagem, né, aquilo que te proporciona pertencer, né, nem que seja ali no consumo parecido, a uma classe social mais alta. Então, assim, a gente vê que é importante, no caso de produtos feitos para classes mais altas, que por mais que o mercado seja menor, o número de compradores sempre vai ser maior, né? Porque muitas pessoas das classes mais baixas, eles vão comprar, pois a compra daquilo é um símbolo, né, para a sociedade e pessoal, né? Por exemplo, um perfume caro não é só para cheirar bem, né? Ele transmite um status, um relógio caro, né? Ele não é só para mostrar as horas, né? Então as pessoas pagam aí 50 mil, 100 mil, 1 milhão no relógio, não só para ver as horas, né? Às vezes nem olha a hora naquilo. Roupas de grife, né? Então, só que muitas vezes, né? Muitas pessoas de classes sociais diferentes consomem isso também para pertencer, para se sentir pertencidas em uma classe social mais alta. Então, fica claro uma diferença entre o consumo de uma classe social e o consumo de uma classe social almejada. Então, as pessoas tendem a consumir também em função do que eles almejam ser ou parecer ser. Depois temos a segmentação por geração, que cada geração é influenciada pela época que ela foi criada, pelas músicas, filmes, questão política, eventos marcantes daquele período, né, guerras, shows específicos, esportes, né, Olimpíadas, atletas, filmes, corrida espacial, artistas, tecnologia, etc. Então, essa geração, né, essas gerações, elas compartilham experiências culturais, políticas e econômicas muito importantes, né, além de ter visões e valores um pouco semelhantes. Então, os profissionais de marketing, eles costumam fazer propagandas cada vez mais específicas para cada um desses grupos de segmentos, né, utilizando ícones e imagens bem proeminentes da sua geração, né, além de desenvolver produtos que atendam melhor às suas necessidades específicas, né, desse público geracional. Depois, a segmentação de etnia e cultura. Diferentes segmentos étnicos e culturais têm também necessidades e desejos suficientemente diferentes para demandar atividades de marketing mais direcionadas, né? Essa segmentação mais étnica e cultural, a gente vê ela em uma escala menor no Brasil. Ela é muito mais presente nos Estados Unidos e países da Europa, né? Então, a sociedade está cada vez mais multicultural. Porém, né, ainda assim, há muitas oportunidades de atender especificamente públicos específicos, de etnias específicas, de culturas específicas. Então, tem oportunidades que surgem para oferecer produtos especializados a grupos raciais e étnicos, né, e apresentar essas ofertas a outros grupos também, né? Afro-americanos, hispano-americanos, aso-americanos, são os 3 grupos de mais rápido crescimento nos Estados Unidos, né, e é bem segmentado. Então, nessa forma, faz sentido para os negócios atender a esses segmentos, né? Falando, às vezes, literalmente, né, a língua deles ao promover aos seus produtos ou serviços, né? Algumas pesquisas trazem alguns fatos bem interessantes sobre a influência étnica nos grupos étnicos dos Estados Unidos, né? Alguns exemplos, né? Membros dos grupos étnicos obtêm boa parte das suas informações sobre os produtos em mídias étnicas especializadas, né? Ou seja, pessoas de determinadas etnias veem em mídias voltadas à sua etnia. 63%, um outro exemplo interessante, dos californianos étnicos assistem diariamente TV em sua língua materna. E 1/3 deles também lê um jornal étnico pelo menos uma vez por semana.
Então, o dado interessante é que algumas pessoas também se sentem mais confortáveis com a ideia de que as empresas devem considerar explicitamente as diferenças raciais, étnicas, né, das pessoas quando formulam suas estratégias. No entanto, a realidade, né, e muitas pesquisas mostraram que as afiliações subculturais moldam as necessidades e vontades daquela pessoa. E que um porta-voz de propaganda do seu grupo étnico e cultural é mais confiável, né? Transmite uma mensagem mais confiável. E essa maior credibilidade se traduz em atitudes mais positivas em relação à sua marca. Segmentação psicográfica. Nos Estados Unidos, um dos sistemas mais conhecidos por classificação baseada nas avaliações psicográficas é o modelo VALS, né, que foi elaborado pela SBI, que é uma grande empresa de consultoria. O VALS é acrônico em inglês para valores e estilos, e ele classifica todos os adultos norte-americanos em 8 grupos, né, na base da análise de resposta que eles fazem. Geralmente 80 mil pessoas eles buscam por ano, para irem atualizando essa base de dados, né? É uma ferramenta feita principalmente pelo poder de compra americano, né? Pelo perfil americano, mas qualquer pessoa pode entrar no site sri.com e ver lá, clicar no modelo VALS, fazer o seu teste e ver que tipo de estilo de consumidor você é, que parte da segmentação psicográfica, né, aquela pessoa está mais associada. Aqui, né, os traços de personalidade, como energia, autoconfiança, intelectualismo, busca por novidades, inovação, impulsividade, liderança, vaidade, em conjunto com alguns dados demográficos essenciais, vão determinar, né, os recursos do indivíduo, né? Então, diferentes níveis de recurso vão intensificar ou restringir a expressão da principal motivação de uma pessoa. Os 4 grupos com recursos mais abundantes na escala VALS são os inovadores, satisfeitos, realizadores e experimentadores. Os inovadores geralmente são pessoas bem-sucedidas, sofisticadas, ativas, que assumem o comando, vamos dizer assim, uma expressão, né, com elevada autoestima, né, suas compras frequentemente refletem um gosto mais apurado por produtos mais voltados ao luxo. Depois temos os satisfeitos, que são pessoas maduras, satisfeitas, reflexivas e motivadas por ideais que valorizam a ordem, o conhecimento e a responsabilidade. Geralmente eles buscam produtos com mais durabilidade, funcionalidade e valor, né, nos produtos. Depois temos os realizadores, que são pessoas bem-sucedidas e orientadas para metas, com foco na carreira e na família. Dão preferência, geralmente, a consumo de produtos de prestígio que demonstrem o sucesso alcançado para o seu círculo social. Depois temos os experimentadores, que são pessoas geralmente mais jovens, entusiastas e impulsivas, né, que buscam variedade, entusiasmo, gastam grande parte da sua renda em roupas, acessórios da moda, entretenimento e socialização. Depois temos os grupos com menos recursos, com recursos mais escassos ali dentro do VALS. Primeiro, o grupo denominado crentes, que são pessoas mais conservadoras, convencionais e tradicionais, com crenças concretas, né? Preferem produtos mais familiares, de fabricação nacional, além de serem mais fiéis a marcas mais estabelecidas. Depois temos os batalhadores, que são pessoas que seguem a última moda e gostam de diversão, mas têm recursos mais limitados. Então, eles preferem produtos estilosos que imitem os adquiridos por quem tem maior poder aquisitivo. Depois temos os fazedores, né, que são pessoas mais práticas, realistas, autossuficientes, que gostam de pôr a mão na massa, né, a expressão. Buscam produtos mais básicos, de fabricação nacional também, e que sejam mais práticos e funcionais. Depois temos os sobreviventes, que são pessoas mais velhas e resignadas, que veem mudanças com mais preocupação e são fiéis, bem fiéis às suas marcas favoritas. Depois temos a segmentação comportamental. Aqui os consumidores são divididos em grupos segundo seu conhecimento, atitude, uso ou reação a algum produto, né? Temos então as ocasiões, que os compradores são identificados de acordo com a ocasião em que sentem uma necessidade ou adquire o produto ou utiliza um produto. Por exemplo, viagens aéreas para negócios, de férias, questões familiares, lua de mel. Uma empresa ela pode segmentar suas atividades para atender, por exemplo, férias,
né? Então, vai ver hotéis mais tipicamente para férias familiares, vai ver locais mais requisitados para férias, os períodos, né, mais disponíveis para férias, né? Um outro exemplo muito importante que envolve um valor alto, né, e as pessoas estão cada vez mais dispostas a gastar, são eventos importantes na vida, né, que são sempre acompanhados de necessidade, né? Por exemplo, casamento, agora que está muito na moda, chá revelação, xalá, xabar, né? Então, isso tudo, com o simbolismo, com o significado, vem o consumo específico, né, que aí cria todo um mercado em volta disso. Então, essa observação fez surgir o serviço, né, como, por exemplo, conselheiros matrimoniais, conselheiro de emprego, né? E até funerais, né? Então, cada etapa ali específica exige algumas, ocasiões específicas, exige alguns trabalhos específicos. Depois, os benefícios da segmentação comportamental é uma outra forma de classificar, né? Classificação de acordo com os benefícios que os consumidores estão procurando, né? Por exemplo, segmentação de benefícios do creme dental, né? Então, uma pesquisa identificou 4 segmentos de benefício, né? Pessoas que buscam benefício econômico, né? Pagar menos, benefício medicinal, né? Alguma questão da saúde bucal, questão cosmética, né? Que tem aqueles lá que prometem clareamento, isso, aquilo, hálito fresco, né? E de sabor, né? Sabor mais doce, mais adocicado, mais suave, mais menta, etc, né? Então, para cada benefício desse, direciona-se um produto a um público específico, ressaltando, né, o benefício, né? Por exemplo, benefício medicinal, né, alívio à sensibilidade, cosmético, branco instantâneo, na terceira escovada, né? Então, cada grupo procura um benefício, né, e possui características demográficas, comportamentais e psicográficas específicas. Depois, outra forma de segmentação comportamental é o status do usuário. Então, mercados eles podem ser segmentados em não usuários, ex-usuários, usuários potenciais, usuários iniciantes e usuários regulares de um produto. E a partir daí, de se conseguir determinar isso, utiliza-se diferentes técnicas. Então, faz parte do produto de usuários potenciais os consumidores que se tornarão usuários a partir de alguma fase ou evento na vida, né? Por exemplo, gestantes são usuários potenciais, né, que podem se tornar usuários frequentes, né, que é chamado heavy users, né, de alguns itens, por exemplo, fraldas, lenços umedecidos, né, no momento ali que estão grávidas, não consomem mais, são usuários potenciais. Então, as marcas podem já fazer, né, a sua campanha ali em torno das gestantes, né? Os fornecedores de produtos para bebê, né, eles descobrem os seus nomes e enche de amostra e propaganda para abocanhar essa fatia, né, de futuras compras, né? Então, os líderes de participação do mercado costumam focar a atração de usuários potenciais, porque é o segmento que mais tem a ganhar, né? Já as empresas menores, né, vão se concentrar em conquistar usuários atuais do líder de mercado, né? Depois temos o índice de utilização, que é a segmentação que considera pequenos usuários, médios usuários e grandes usuários. Então, os mercados eles podem ser segmentados em light users, medium users e heavy users, né? Muitas vezes os heavy users, que são os grandes usuários, eles representam uma porcentagem bem pequena do mercado, mas eles respondem por uma parcela bem alta do consumo, do faturamento para a empresa. No caso da cerveja, por exemplo, os heavy users, ou seja, aqueles que consomem bastante, eles são responsáveis por 87% do total consumido. É muita coisa, né? Quase 7 vezes mais do que os light users, ou seja, aqueles que bebem pouco socialmente. Entretanto, o problema potencial é que, de modo geral, os heavy users ou são extremamente fiéis a uma marca, ou eles não são fiéis a nenhuma marca e vivem pulando de uma em uma para que tenha o menor preço. Então, também tem menos margem então, para conseguir expandir a sua compra e consumo com esses consumidores. Já os light users, né, eles podem ser mais receptivos a novos apelos de marketing para passar a consumir mais determinado produto. Por fim, né, temos na segmentação comportamental o status de fidelidade, né, que os consumidores aqui eles possuem grau de fidelidade variados em relação às suas marcas específicas, lojas e outras organizações. E eles são divididos em 4 grupos, né? Fiéis convictos, que são aqueles consumidores que compram sempre a mesma marca.
fiéis divididos, que são consumidores que são fiéis a 2 ou 3 marcas, e os fiéis inconstantes, que sempre mudam, né, a marca, de uma marca para outra, uma hora ele prefere uma, outra hora prefere outra, ele vê um atributo que ele gosta mais de uma, depois uma outra oferece um outro atributo que ele gosta mais, e ele vai pulando. E depois temos os infiéis, que não é fiel a nenhuma marca, ele vai, né, que demonstra algum interesse que ele está buscando naquele momento e consome ela. Essas aqui são as nossas referências. Muito obrigado pela sua participação na nossa aula e te espero até a próxima. Bons estudos!